A Bíblia com o Novo Cântico, página de número 122 e 123. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata, e era a parasceve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Curva sua cabeça. Pai, como é triste contemplar a pecaminosidade agindo na vida do homem caído. Como é saudável e é gostoso experimentar a regeneração e este homem caído passar então a ser um homem de Deus, reconciliado contigo, lavado no sangue do Cordeiro, transformado para uma vida santa. Senhor Deus,
para entender a tua palavra, nós precisamos de tua iluminação. Fales, ó Pai, sempre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: valores que determinam nossas atitudes. Valores que determinam nossas atitudes. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos na vida vem de alguma coisa que nós aprendemos. E são os princípios que determinam a nossa vida cotidiana. A maneira como falamos, a maneira como nos movemos, a maneira como trabalhamos, a maneira como nós cultuamos. Tudo que nós fazemos, ele tem um princípio anterior, e nesses princípios são fundamentadas as nossas decisões, as nossas atitudes. Se você observar, existem famílias que o timbre de voz é mais intenso. Outros já são muito ou pouco intensos e falam muito baixinhos. Alguns expressam com uma certa agressividade, outros não. A maneira de andar, tudo isso é uma característica fundamentada em um princípio que rege a nossa vida diária. E nesse texto, falando sobre o julgamento de Jesus, nós vamos identificar aqui dois aspectos importantes que determinam valores. E esses valores determinam as nossas atividades, as nossas ações diárias. Nós temos os valores terrenos e os valores celestiais ou espirituais. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos, e vamos destacar em primeiro lugar os valores terrenos, nós vamos ver a atitude ou as atitudes de Pilatos referente a Jesus e aqueles que ali estavam para acusá-lo. Quando nós olhamos para Pilatos, nós vamos entender aqui um homem que era totalmente carnal, ímpio e que se baseava nas coisas do dia a dia. Algumas coisas na sua vida eram levadas ou caracterizavam um espírito totalmente terreno e longe do conhecimento de Deus. João não registra aqui, mas Jesus já está diante de Pilatos pela segunda vez. Pilatos recebe Jesus, inicia um interrogatório, envia a Herodes. Herodes ouve Jesus, devolve a Pilatos, e Pilatos então vai desenvolver o restante do julgamento. Algumas coisas importantes aqui que caracterizam o valor terreno direcionador na vida de Pilatos. Primeira coisa, o conceito do relativismo. Ele olha e quando recebe a palavra de Jesus sobre a verdade, ele faz uma pergunta: o que é a verdade? Neste momento Pilatos está dizendo o seguinte: o que é verdade para você não é para mim. O que é verdade para mim não é para outro. Cada um tem uma vida e uma determinação a ser seguida, e isto não caracteriza uma verdade absoluta. Ele não entendeu a mensagem de Jesus. E ele leva então para a sua atitude é fundamentada em cima da sua verdade. Ele agiu pela satisfação do seu ego, condenando um homem que ele mesmo havia afirmado ser inocente. E isto caracteriza então o seu egoísmo em pensar: eu sou uma autoridade, a autoridade maior aqui. Ele procurava soltar, mas ao mesmo tempo lutava, porque quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, então tu és o rei. Isso também incomodava logicamente a vida de Pilatos. E ele age no seu ego, na sua exaltação. Ele condena este inocente, que ele mesmo declarou inocente, por benefícios pessoais, quando então ele é colocado contra a parede, dizendo: se você soltar a este que se diz rei, você não é amigo de César. Aí entra a politicagem. Opa, até agora estou querendo soltar, mas quando
destacou que eu tenho problemas com César. Não, para mim César é mais importante, ou seja, eu sou mais importante do que Jesus e eu preciso estar bem com César. O imperador, neste momento ele está dizendo justamente que não importa quem você seja, eu passo por cima de tudo e de todos para alcançar aquilo que o meu coração quer para o meu próprio bem-estar. Ou seja, o egoísmo mais uma vez aflorando. Isso é terreno, isso é carnal, e Pilatos está agindo desta forma. Mas nós temos também a posição dos judeus. Algumas coisas me chamam a atenção na posição dos judeus aqui. Diz o texto que são os principais dos judeus. E eles começam a buscar a morte de Jesus, mas Jesus não tinha feito nada contra eles para merecer o ódio daqueles homens. Mais uma vez, os valores reais, os valores carnais afloram num egoísmo religioso em que eles agora querem condenar aquele que envolve e que realmente demonstra o que é amor. Aquele que é o Filho de Deus. Mas tem uma coisa importante aqui, porque você encontra que quando Pilatos chega e apresenta Jesus, e ele diz, eis o homem, e talvez Pilatos estava aqui porque já tinha açoitado Jesus, estava dizendo, olha, esse homem que vocês estão fazendo esse alvoroço todo, olha para ele. Possivelmente ele estava deformado, uma coroa na cabeça de espinhos, sangrando, a fronte sangrando, possivelmente com o rosto inchado, até mesmo porque os açoites eram ministrados com chicotes que tinham várias cerdas, e nas suas pontas eles tinham instrumentos cortantes. Em determinados momentos, algumas pessoas que recebiam os açoites, eles eram totalmente deformados. Jesus é apresentado e a expressão eis o homem dá a entender que Pilatos estava dizendo para ele assim, olha, estão falando dele que ele é rei, que está dizendo que ele é, olha, está aqui. E naquele momento eles começam a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Agora uma coisa que me chama a atenção no versículo 6, ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram. Tem muitas pessoas que são levadas pela massa. Se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Isso é terreno, isso é carnal. São valores baseados em coisas materiais. Aconteceu em, não sei, 2002, 2003, um crime até aqui no Espírito Santo. Alguém que sequestrou e matou uma criança, e o trajeto dele foi passado em Belo Horizonte. E quando estava chegando na rodoviária, eles estavam reconstituindo o crime, e lá estava o réu, lá estava passando, e algumas pessoas estavam alvoroçadas, justiça, 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 e alguém passou e disse, o que está acontecendo? Não sei, eu vou para lá também. Levado pela massa, ele também queria aparecer, gritar por justiça, sem mesmo saber o que estava acontecendo. E aqui também as pessoas estão envolvidas naquela massa e gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quando oferece, olha, tem alguém para ser solto, eles preferem ficar do lado de um salteador. Lucas acrescenta o homicida. Marcos diz que era um amotinador, alguém que fazia saques, botins, e neste saqueamento havia matado alguém. Esses homens que se dizem religiosos preferem ver um homem desse solto a ver Jesus solto. Eles preferem um salteador, eles preferem um homicida. E eles têm um instrumento muito sarcástico diante de Pilatos. Eles apelam para o egoísmo de Pilatos, quando eles mesmos dizem, olha, você quer ser inimigo de César, o imperador? E tem a última coisa aqui na vida
judeus que me chama muita atenção. Está no versículo 15, quando Pilatos chega e avisa para eles que ele é o vosso rei. No versículo 14, eis aqui o vosso rei. Eles começam então a clamar, e aqui o termo está, clamavam. E clamavam significa uma intensidade de fora, fora, crucifica-o, crucifica-o, porque naquele momento eles estavam dizendo e afirmando: nós temos rei, César é nosso rei. Eles preferem submeter agora ao jugo do inimigo. Isso não é muito surpresa. Lembra na caminhada do povo de Israel? Lembra quando o povo disse: eu prefiro voltar e ficar escravo no Egito? É melhor ficar escravo no Egito, porque este povo é um povo carnal, este povo é um povo que se guia por valores terrenos, materiais, carnais. Mas há também valores celestiais e que devem ser firmados. E Jesus declara alguns valores aqui importantes. E o primeiro valor aqui está quando Jesus afirma para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é do céu. Quando ele disse isso, ele estava dizendo que o seu reino é muito mais amplo do que o reino dos judeus, do que o reino de Pilatos, do que o reino de César. O seu reino é celestial, e este reino celestial abrange todos os outros reinos. No Salmo 2, o salmista está fazendo um relato sobre Jesus, o ungido. Vai dizer que as nações se levantam, os reinos se levantam querendo tomar o trono do Senhor e do seu ungido. Ri-se deles o Senhor, porque o Senhor é absoluto sobre todas as coisas. O seu reino é celestial, é espiritual. E neste momento aqui é muito mais do que uma ação de um homem, a ação de vários homens, de autoridade sobre alguém acusado. Jesus está declarando aqui que há um valor espiritual, celestial para ser cumprido, e Ele o cumprirá. E isso é demonstrado quando Ele vai dizer: a sua autoridade sobre mim, ela é porque ela vem do céu, para que você tenha, porque se não for do céu, você não tem essa autoridade. O que Jesus está dizendo aqui, que a sua autoridade é uma autoridade que vem dos céus, porque senão você não teria. Versículo 11, respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. Ele está justamente dizendo: há um propósito maior, espiritual, celestial, eu entendo isto e eu vivo isto. Se nós olharmos Atos 3, 13 a 15, nós vamos encontrar justamente essa expressão, falando a respeito do desígnio de Deus. E nós encontramos no capítulo 3, versículos 13 a 15, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhos. O versículo 18: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. A intenção aqui é mostrar que, na verdade, o que está acontecendo não é algo material, é algo espiritual. Na oração da igreja, quando Pedro e João são soltos, você encontra exaltando a soberania de Deus. E quando nós encontramos aqui no versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram.
Os valores espirituais, ele tem a visão de Deus. João capítulo 4, versículo 34, Jesus fala para os discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, de realizar a sua obra. Quando está falando da comida, está falando de algo que é necessário para a sobrevivência. Ele está dizendo e declarando que as coisas espirituais na sua vida são prioritárias. E ele se submete a isto, e ele submete à vontade do Pai e nega qualquer ato que venha a tirar essa possibilidade de obediência a Deus. A missão de Jesus é fazer conhecido o reino que liberta. Por isso ele diz: eu vim para mostrar a verdade. E ele mesmo diz em João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando de coisas espirituais, ele não está falando de coisas materiais. Ele não está falando de coisas daqui da terra. Ele está falando de coisas na terra, porém são coisas do céu. O que isso tudo tem a ver comigo e com você? Eu quero aplicar isso com algumas perguntas. Quais valores são determinantes para você tomar suas decisões? Você baseia suas atitudes nas coisas do céu ou nas coisas da terra? Como você tem vivido? Você pode dizer que tem a aprovação do céu ou você tem a aprovação da terra? Vamos lembrar um pouquinho das atitudes de Pilatos, das atitudes dos principais dos judeus, do povo de Israel, dos seus guardas. Vamos relembrar aqui como eles olharam e encararam Jesus, como eles negociaram ali a crucificação de Jesus, como eles valorizaram ali coisas pessoais. Será que as nossas atitudes são realizadas em cima de decisões com valores do céu ou da terra? Como você age quando está no meio de pessoas que agem contrário à vontade de Deus? Você age com a massa? Como você vive fora do conceito de agrupamento cultico? Quando você está longe dos instrumentos, longe dos irmãos, longe dos cânticos, longe da leitura da palavra, quando você está lá no meio de um povo ímpio, qual é a sua atitude? Você se associa com aqueles que estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o? Uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, e é muito fácil de pedir que solte Barrabás, é quando eu me prendo a filmes, novelas, programas exibidos por pessoas que não são de Deus, e a gente começa a torcer pelo mocinho, que muitas vezes age erradamente. Começamos a torcer para que aquele adultério dê certo. Começamos a torcer dessa forma eu estou dizendo o seguinte: soltem Barrabás no meu coração, na minha casa. Como nós somos egoístas muitas vezes, lutando contra as coisas espirituais. Como nós agimos para nós mesmos, por nós mesmos, pensando em nós mesmos. Quantas vezes nós deixamos de abençoar, de agir, de fazer? Como temos facilidade de abandonar a Deus porque as coisas não andam de acordo com a minha vontade? Você tem crucificado a Jesus por causa de uma outra pessoa? Por causa de um namorado, de uma namorada? De amigos que se dizem amigos? Por causa de professores? Você tem crucificado a Jesus?
Você tem gritado para soltar o salteador, o homicida? Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo diz: se fosse ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. E eu encerro com a outra pergunta. Na prática, Jesus é verdadeiramente o seu rei? Por favor, não me responda agora. Pense um pouquinho. Porque na igreja, no nosso falar, é muito fácil declarar que Jesus é o meu rei. Mas na prática, verdadeiramente Ele é o meu rei? Quando Ele é o meu rei, significa então que eu sou o seu servo. E quando sou então o seu servo, no contexto, e a Bíblia trata de escravo, eu não tenho mais direito nenhum. Se eu não tenho mais direito nenhum, ninguém me deve nada. Se ninguém me deve nada, eu não posso reclamar de ninguém quando não faz nada por mim. Eu preciso servir a todos em obediência ao meu rei. Volto a perguntar: na prática, Jesus é verdadeiramente o seu rei? Nosso senso de valores determina nossas atitudes. Pense nisso. De que lado você está? Você está do lado espiritual? Os valores que determinam suas atitudes são espirituais, são celestiais, são de Deus? Ou esses valores são carnais, terrenos, materiais? Quando nós nos aproximamos do Senhor, será que verdadeiramente Ele está feliz com a nossa atitude? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se verdadeiramente Jesus é o nosso Rei. Eu não sei como está seu coração, a sua vida. Eu não sei quais são os valores que determinam a sua atitude. A palavra de Deus nos informa que aquele que vive no pecado, esse é do diabo. A palavra de Deus nos informa que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A palavra de Deus nos ensina: se eu vivo no ódio, se eu vivo na amargura, na ira praticada, a palavra de Deus me diz: se eu vivo na sensualidade, a palavra de Deus me diz: se eu vivo no sexo fora do casamento, seja antes do casamento ou no casamento e saindo para fora, a palavra de Deus me exorta: se eu minto, se eu falo mal dos outros, eu estou fora de Deus. A palavra de Deus me diz que se eu não perdoo, eu já estou condenado. A palavra de Deus me diz que se eu não me arrependo diariamente, morrendo a carnalidade do meu coração, para aflorar a espiritualidade ali plantada,
eu não posso herdar o reino do céu. De que lado você está? De Pilatos, dos judeus, dos principais judeus, de Israel, dos guardas, de Barrabás? Ou você está do lado do Senhor Jesus? O que determina a sua vida? Meu desejo é que você tome a sua decisão por Cristo. A oferta da salvação é concedida a você nesta noite. Se você ainda não tem certeza, a salvação em Cristo hoje lhe é oferecido. E você passará agora a buscar as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto. E você agirá como um servo do Deus Altíssimo, que mora, habita na terra, mas é moldado por princípios celestiais. Em nome de Jesus, quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero conversar com você. Eu quero pastorear você. Para isto, eu preciso que você me procure. Tenha sua vida transformada em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e seja o nosso direcionador hoje e para todo sempre.